Mas a gente começa o programa de hoje recebendo uma referência que a gente tem no meio jurídico em Divinópolis, Adriana Ferreira. Adriana, que é uma referência, eu considero isso por dois motivos. Primeiro, pela capacidade jurídica, pelo entendimento e competência jurídica, né, que fez com que seu nome se estabelecesse tão bem nesse cenário. E segundo, pela pessoa que é, pelas posições que defende, por não ter medo, por colocar a cara a tapa, por estar disposta a comprar as brigas no sentido de defender o que ela acredita. Eu acho que isso também te caracteriza muito, né? A gente que te acompanha pela coluna no Jornal Agora, pelas redes sociais, você sempre se coloca de forma muito verdadeira e autêntica. Associando isso, a lei, a justiça torna ainda uma pessoa mais forte. Boa tarde, um prazer te receber aqui. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra para mim estar aqui, de verdade, sabe? E assim, eu acompanho a trajetória do Evandro desde a época de... né? Há décadas, né? Tempinho bom, né? E para mim é uma honra estar aqui com você. Adriana, a gente vai tocar num assunto que é pauta importantíssima hoje em Divinópolis, não só em relação às pessoas que são acolhidas por essa ação, mas que traz algumas reflexões importantes para a gente pensar como cidade, como urbanismo, o que a gente espera de uma cidade, que é a questão do Copacabana, que é uma pauta que voltou agora muito forte ao noticiário. Mas antes da gente falar de Copacabana, de pessoas que estão invadindo, não estão invadindo, direito de quem não tem direito, eu queria que você contasse para a gente um pouco da história da Adriana. Bom, eu não sou daqui, né, mas eu já me considero filha de Divinópolis, porque tem 42 anos que eu moro aqui, tenho 53, eu sou de São José dos Rosas, faço questão de deixar claro que eu sou da roça. Valorizo muito isso. São José dos Rosas é aqui perto de Santo Antônio do Monte. Santo Antônio do Monte. Sim, é um lugar pequeno, né? Nós lá, todo mundo se conhece, a maioria tem apelido, e cada apelido mais estranho do que o outro. A gente trava uma matéria de apelido. Sim, Cláudio, inclusive, é uma cidade conhecida pelos apelidos, inclusive já foi matéria no Domingão do Faustão. A gente lá do Rosa não chegou ainda não, mas a gente vai chegar. E nós temos uma coisa, né? Todo mundo que é dos Rosas, quando se encontra em qualquer lugar, se cumprimenta assim, ou do Rosa, o do Rosa. Isso pode ser quem for, pode ser em qualquer lugar. E assim, é a nossa marca, sabe? Bacana. Os apelidos mais assim, estranhos, e também o fato de nós nos identificarmos assim, de gritar um para o outro, né? Ou do Rosa, a gente... Bom, e assim a gente se reconhece em qualquer lugar, sabe? E na roça, nós moramos em Santo Antônio do Monte, eu com 8 anos de idade já trabalhava com fogos, eu falo que com 8 anos já aprendi a fazer bomba. Está explicado. Em Santo Antônio do Monte a gente começa a fazer barulho cedo. E fui criada à luz de lamparina, né? Na roça, como eu disse, eu estava até contando que eu fui morar numa casa com vaso sanitário, eu tinha 11 anos de idade, 12. Com luz elétrica tinha 11, criada à luz de lamparina. E depois, quando teve um acidente em Santo Antônio do Monte, em 79, eu lembro que houve muitas mortes, os meus irmãos trabalhavam no barracão ao lado. Aí minha mãe disse, não, nós vamos para Divinópolis, aqui está muito arriscado. E daí nós viemos para cá. E eu falo assim que Divinópolis é a cidade, sabe? Se existe o sonho americano, existe o sonho divinopolitano. Divinópolis é uma cidade acolhedora, né? A maioria das pessoas não são daqui. E aqui tem uma coisa, sabe? Que Divinópolis, que eu sempre pontuo, é que Divinópolis sabe se refazer rápido. Ela não espera o oficial atuar, ela por conta própria, né? Sim, Divinópolis... Se nós pegarmos aí, 80 teve um problema do setor metalúrgico, né, que
pode-se dizer que muitas siderúrgicas tiveram problema. O que as pessoas fizeram? Pegaram um acerto, montaram fábrica, começaram com 1, com 2. Hoje tem gente aí que está aí com 200, 300 empregos, 400 empregos diretos. Aí depois, Divinópolis teve problema no setor de confecção, né? Que, assim, de polo. Teve problemas, e aí Divinópolis se redescobre como uma cidade hoje que exporta chefes de cozinha. Divinópolis hoje é referência nacional na gastronomia. Olha, gastronomia, educação, saúde. Sim, mas quando se fala em educação, a gente tem aí, claro que gera emprego, mas estamos aí vendo, sim, uma coisa importante, que Divinópolis também é um campo para que pessoas graduadas, né, possam se fazer. Sim. Inclusive, Divinópolis foi considerada, na época, até que você trabalhava com o Vladimir, né? Sim. Como a 84ª melhor cidade do Brasil para se fazer profissionalmente. Isso foi uma conquista da época do governo que você fez parte, né? E hoje, com a gastronomia, nós temos aí, na pandemia, o que salvou Divinópolis foi a comida, sabe? As pessoas, assim, a pessoa perdeu o emprego, ele começou a fazer uma feijoada, ele começou a fazer um caldinho de frango, um caldo disso, começou a fazer um docinho, um bolo de copa, uma coisa assim, e muita gente conseguiu se manter. Você está me dando um insight, para falar de jeito chique, de um programa, viu? Acho que isso merece, inclusive, a gente discutir isso e apresentar isso aqui no programa. Sim, e olha só, vamos ver, teve caso, a gente começou a fazer sanduíche artesanal. Divinópolis hoje, assim, você encontra o melhor sanduíche artesanal é aqui em Divinópolis, sabe? Teve gente, assim, que deixou de pegar um cargo público para poder mexer com comida, né? Começou a mexer com comida em casa. E também Divinópolis criou a comida gourmet, né, da marmita, né? Sim. Sim, nós tivemos aí o Euler, o Euler do Benedictus, o Rogério Duarte, sabe, e vários outros, né, que passaram a entregar não somente aquela comida, feijoada que a gente estava acostumado, né? Sim, mas pratos elaborados. Então, assim, Divinópolis é uma cidade que, se a comida não começa a dar bem, vai ter um boom de uma outra coisa que vai salvar. Sim. A cada necessidade, a cada período, fase, ela realmente se reinventa, né? E sim, e como a cidade é a capital da macro-região, né? Porque quando alguém se elege aqui, tem que saber que, na verdade, ele vai atingir a vida de 1.200.000 habitantes, que são das 54 cidades. Região, de certa maneira não, boa parte os destinos passam por aqui, por Divinópolis, né? Sim, inclusive para nós, forasteiros, quando fala, vou mudar, é Divinópolis. Na minha época, né? Quando falava, vamos mudar, inclusive quando nós viemos para cá, a gente dividiu um caminhão de mudança, sabe? Outra família, assim, aqueles caminhões abertos, que vem uma parte ali na cabine, outra parte na carroceria. Sim, e graças a Deus ninguém caiu do caminhão, não caiu nada, sabe? Mas, e assim, o começo, embora difícil, né? Mas Divinópolis foi abrindo as portas para a gente. Nós chegamos aqui, eu fui vendedora de fruta, de ovo, de porta em porta. Meu irmão vendeu bilhete de loteria, o outro foi servente de pedreiro, mas hoje nós estamos aí, nós somos advogados, nós somos médicos, engenheiro, empresários, sabe? Então, assim, todos nós, assim, temos químicos. Então, nós chegamos aqui e Divinópolis nos deu condições, né? Nos deu oportunidade de que cada um de nós pudéssemos escolher aquilo que queria e aqui em Divinópolis mesmo estabelecer, sabe? E aqui temos nossos filhos e podemos dizer assim que a cidade continua dando oportunidade para eles. Eu considero realmente Divinópolis a cidade do divino. É uma cidade realmente sã, uma cidade benta, sim. Mas, apesar de toda bênção, digamos assim, o Divino Espírito Santo tem muito trabalho. Tem alguns lugares que passam por uma situação extremamente complicada. E é justamente esse o tema tema principal dessa nossa entrevista, que é
o bairro Copacabana, que acabou caindo na pauta novamente, vira e mexe, é meio que cíclico, assim, a gente tem uns vai e volta, Copacabana volta com essa história de pessoas que são tratadas como invasoras. E aí a Adriana hoje atua acompanhando algumas situações, inclusive eu sei que você está buscando aí mais advogados para ampliar esse tipo de assistência. Conta pra gente, Adriana, que situação é essa? Já é possível dizer quem está certo, quem está errado nessa história toda? De certo modo, sim. O que acontece? Esse programa, Minha Casa Minha Vida, que hoje se chama Brasil Verde e Amarelo, busca dar moradia, né? Proporcionar àquele cidadão de baixa renda uma moradia, pagando aí 30, 40, 50 reais por mês, né? E também tem os outros benefícios, no caso aí tem Bolsa Família, então o governo dá todo o suporte, vamos dizer, o governo não, o Estado, nós, né, através dos impostos. E o que acontece? Esses, como Copacabana, Vale das Roseiras, Elizabeth Nogueira, são bairros, né, levam o nome de residenciais, mas são assim, e eles são para população de baixa renda com fim único e exclusivo de moradia. Não é para investimento e nem é para constituir renda. Mas o que acontece? Aí a pessoa começa a morar ali, no caso do Copacabana. Copacabana é um bairro que está mais distante de Divinópolis do que Carmo do Cajuru, né? Assim, se for olhar bem... Copacabana é um crime. Sim, é um crime contra a dignidade humana. Por quê? Eu estive lá para ouvir, eu fui chamada, fui procurada, eu fui lá ouvir as mulheres. E lá, o que nós temos? Nós temos uma menina de 17 anos que tem 2, 3 filhos e invadiu uma casa. Nós temos lá mulheres já idosas, né? Não falo idoso, na verdade, não são idosos no aspecto cronológico. São pessoas envelhecidas pela dor, vida, pela dificuldade. Igual uma disse. A gente está vendo algumas imagens aí, Adriana, dos protestos que foram feitos, está vendo? Isso aí são imagens dessas pessoas realmente parando o trânsito para chamar a atenção, não é isso? Sim, inclusive eu estive com todas essas mulheres, né, no domingo, fui lá, ouvi cada uma delas, até algumas pessoas que estavam para perder os imóveis me procuraram, mas eu resolvi me posicionar somente do lado daqueles que estão na mais extrema vulnerabilidade, que são as pessoas que entraram para esses imóveis que estavam desocupados e também aqueles que estão pagando aluguel. Tem aluguel ali que é R$350. Que essas pessoas pagam para os proprietários, R$350. Só de curiosidade, quanto que o proprietário paga para a Caixa? R$51,80 no máximo. Agora, com a ação civil pública que o Ministério Público Federal está movendo contra a Caixa, porque ele entende que a Caixa não foi diligente em observar, em acompanhar, diante do tanto que foi levantado ali, dá mais de 200 pessoas, juntando os 3 residenciais. E isso aí começou em 2013, através da Câmara Municipal, que buscou o primeiro levantamento e cobrou das autoridades, né, tanto da Prefeitura quanto da Polícia Federal. Chegou no momento até que isso tinha arquivado, porque entendeu-se que já estava resolvido. Porém, no início desse ano, a Secretaria de Desenvolvimento Social, através da Juliana Coelho, buscou levantar a situação de cada um. Ela não fez nada errado. Não está errado, não. Ela realmente tem que olhar. Por quê? Porque existe uma lista, às vezes, existe uma lista de pessoas que estão aguardando, que são os suplentes, né? Pessoas que não foram contempladas no primeiro momento, estão aguardando. Então, há muitas pessoas abandonaram as casas. Então, o que a Secretaria procurou fazer? Levantar, olhar a situação de cada imóvel e, assim, ver
se vai precisar reformar para poder chamar os que estão aguardando. A fila de espera. Tenha esses aí, porque esses bairros começaram, vamos colocar aí, acho que tem 11 anos, né? Sim. 11 anos do Copacabana. Então, tem uma menina lá de 17 anos que tem 2 filhos. Quando ela foi morar lá, ela tinha 6 anos de idade. Então, hoje, ela já tem a própria família. A mãe, se olhar, uma avó que tem 38, 40 anos, e já está lá com as filhas, 17, 18, cada uma com 2, 3 meninos. Então, se quando foi entregue, era um núcleo familiar, hoje aquele núcleo já se tornou 3, 4. Por quê? Porque não tem ali, não tem nenhum tipo de assistência, né? Existe um tabu muito grande sobre a educação sexual na escola, sabe? Existe uma dificuldade muito grande. Um posto de saúde não funciona. Deveria haver políticas públicas ali de agir, no sentido de ir lá, não somente lá, mas também assim, no sentido de coibir a gravidez na adolescência, porque esse tipo de situação é que a cada 10 anos que for lá, tem mais sabe? Amplia o problema. Sim. E ali tem uma casa que tem 2, 3 quartos. Era o casal com 3 filhas. Hoje, essas 3 filhas, cada uma já criou seu núcleo familiar, mas não tem um imóvel. A gente está vendo umas casas aí e também são, às vezes a casa fica vazia e levam tudo da casa, né? Sim. O que aconteceu com essas casas? O que os moradores me disseram é o seguinte: essas casas são daqueles que saíram e não alugaram e não permitiram que ninguém morasse. Aí eles foram lá e tiraram tudo, tiraram telhado, tiraram encanamento, tiraram a fiação, sabe? Louça, tudo, carregaram tudo. O que tem que fazer agora? Identificar os donos dessas casas, retomar, reformar, para então colocar novamente, para chamar. Isso não se faz num dia. É uma situação muito delicada, porque se despejarem aquelas famílias lá no Copacabana, Elizabeth Nogueira e Vale das Roseiras, elas vão ficar onde? É mais um problema social enorme que nós vamos ter, Adriana. E temos aí o aluguel social. Quantas famílias com prefeitura quebrada? Tem dinheiro. Não, eu não vou entrar nisso. Sim, porque se nós pegarmos, deve ter umas 150 famílias. Como que o município vai assumir aluguel para 150 famílias? E uma pessoa, todo respeito, mas quando ela toma uma decisão de invadir uma casa, lá no Copacabana, na Caixa da Casa, mesmo sendo da Caixa Econômica Federal, tal, ela está necessitada. Demais da conta. Ela não vai invadir uma casa. Quando eu falo isso, Evandro, não, é porque o Copacabana é longe, falta infraestrutura, falta saúde, falta escola, falta tudo. Então a pessoa, quando toma essa decisão, olha, eu vou invadir uma casa que está fechada aqui no Copacabana, é porque ela precisa. Ela precisa, ela já está assim no limite, sabe? Ela já está sem forças, ela não consegue, sabe? E como eu disse, às vezes sai dali mesmo, às vezes às vezes tem filhos, não tem um companheiro que ajude, então ela sozinha para cuidar dos filhos, né? Então, realmente, quando a pessoa fala assim, eu vou invadir uma casa no Copacabana, realmente assim, é para eu não ficar debaixo da ponte, é para eu não ficar numa situação de rua. E normalmente são mulheres com crianças, tá? E o ruim é que algumas pessoas, né, que depois adquiriram uma situação financeira melhor, ou que na época já possuía, mas
forneceu dados. Uma outra coisa a ser apurada, que, né? Sim, o Ministério Público Federal está apurando um por um dos casos, né? Aí, o que está acontecendo? Essas pessoas estão ameaçando aqueles que, vamos chamar de invasores, mas é uma palavra muito pesada, sabe? Na verdade, vamos chamá-los de pessoas em busca de dignidade, sabe? Porque o teto, ter onde dormir com os filhos, não ser no relento, já pelo menos assim, eu estou dando um pouco de dignidade aos meus filhos. Então, aquelas pessoas estão buscando não é somente moradia, e sim dignidade. Agora, por favor, estão cortando a água de casa que mora ali 3, 4 crianças, estão cortando a luz como forma de retaliação. Isso é crime, está lá no Código Penal, é uso arbitrário das próprias razões. Os donos que alugaram? Os que alugaram, porque agora eles não querem perder. Aí, fazendo dessa forma, acho que vão expulsar, que a família vai sair, aí ele vai lá, coloca lá umas coisinhas, simula que está morando, para poder garantir. Tem que tirar da cabeça que não é investimento, não é constituição de patrimônio, não é para fazer renda, é para morar. Se conseguiu, porque não é fácil, é para morar. Agora, esses dias tiveram uma reunião, até foi o gabinete do deputado Cleitinho, quem esteve com o Domingos Sávio, né, através do Silvio, o Silvio contatou o Domingos Sávio, e ele convidou o superintendente da Caixa, e tiveram uma reunião, foi segunda atrasada, foi Domingos Sávio, o Eduardo Print Júnior, presidente da Câmara, o prefeito Gleidson, a vice-prefeita e secretária de governo Janete, o superintendente da Caixa. E o Domingos, uma coisa assim que ele... Porque teve uma outra reunião que até meu escritório participou, juntamente com a secretária Juliana Coelho, em que ela até falou sobre leilão. E uma das coisas assim, que eu estou cobrando do Domingos Sávio, ele até procurou ver isso em Brasília, para que não haja leilão, sabe? Porque se for fazer leilão, não vai haver justiça social. Sim, não vai haver. Vai continuar incorrendo num... Eu acho que a situação é tão grave que hoje acho que o bom senso seria minimizar os problemas em relação a essas pessoas que estão lá hoje. Tá. O Ministério Público, inclusive o próprio Procurador da República, esteve em 2 residências lá no Copacabana para sentir. E achei muito, assim, muito valioso esse ato dele de ir lá e ver, inclusive, ver lá as condições precárias do bairro, porque é realmente um absurdo ter sido aprovado um residencial para a população carente tão longe de tudo. Não tem farmácia, tem escola, ônibus de 1 em 1 hora, não tem rede de esgoto, Correios até pouco tempo não tinha. Nós estamos falando de casas com um lote pequenininho, casas de, deve ter o quê, 40 metros? Por aí, 40 metros. 30 e poucos, 40 metros quadrados, casa de telha. Tem casas que moram 8, 10 pessoas. Sem quintal, com fossa. Agora, recentemente, conseguiram lá fazer a questão de ligação de rede de esgoto, também não estava funcionando. Fossa, a maioria das casas, a gente está vendo aí uma geral do local. O pessoal, fossa enchia, caminhão tinha que ir lá, esvaziar a fossa. Difícil, uma situação realmente... Adriana. Só uma coisa, os da Elizabeth Nogueira é o dobro do espaço. Do espaço imóvel, Eles têm quintal, tem como aumentar suas casas. O Copacabana, muita gente está assim, por que o Elizabeth Nogueira está em silêncio? Por que o Vale das Roseiras? Porque realmente a situação lá é ruim. Mas o do Copacabana é péssima. Mas só uma coisa, Evandro, que eu queria dizer é que a justiça, né, houve um pedido liminar que já foi apreciado pelo juiz. Ele designou haverá uma audiência agora em novembro entre a Caixa, o Ministério Público Federal
e a Secretaria de Desenvolvimento Social para que cheguem num consenso, porque o Ministério Público facultou a Caixa firmar uma parceria com o município. A salvação dessas famílias será essa parceria acontecer. Então, assim, eu não sei, eu não tenho como informar agora o dia da audiência, mas eu gostaria até de contar com você. Com certeza, pode contar que é um assunto de interesse. Eu acho que a cidade, as demais pessoas não podem se omitir em relação a isso. E quando eu falo omitir, não estou falando que você tem que ir para a rede social, tem que brigar, não. Mas pelo menos conhecimento do que está acontecendo você tem que ter. E cobrar, sabe, do seu representante, o que ele acompanhe com muito carinho. Sim, inclusive, qual que nós, advogados, faremos? Sabe? Já o doutor Alican Albernaz já se colocou à disposição, o doutor Marcos Vinícius, que já esteve vereador. Nós queremos depois olhar ali, ajudar essas pessoas a organizar a sua documentação para que elas possam estar entre os que podem ser beneficiados. E vou, como eu estava dizendo, conto com você para que, tão logo assim, eu vou lhe mandar sobre a data da audiência, tudo, para que você possa. Eu acho que uma manifestação pacífica de todos os interessados, lá em frente à Justiça Federal, assim, não lá para pressionar, mas sim para mostrar. Sim, é um direito. Estarão decidindo a vida deles lá dentro, né? É todo o direito de ficar ali na Praça da Catedral, acho interessante. Sim. Todo mundo estar ali, as pessoas sem barulho, sem desordem, mas sim torcendo para que o que esteja acontecendo lá dentro possa representar uma coisa boa para eles que estão aqui fora e que estão correndo o risco de se verem nas ruas. Eu queria, para a gente terminar, doutora Adriana Ferreira, dar os parabéns por essa ação. Eu sei o quanto ela é importante para essas famílias, sabe? Da gente tentar. Acho que não é pôr ponto final, porque os problemas do Copacabana vão durar muito ainda. Infelizmente, o custo social virá ainda por gerações, mas isso é assunto para a gente resolver mais na frente. A gente tem que resolver esse incêndio agora. Então essa ação de vocês merece a consideração, os parabéns de todos, de ver o empenho da gente tentar, pelo menos esse incêndio momentâneo, a gente resolver. Muito obrigada, Evandro, pelo convite. Muito obrigada às pessoas lá do bairro do Copacabana que me procuraram e também dos outros bairros. Obrigada pela confiança. E saibam que não somente eu, mas também outros colegas, já digo aqui, o doutor Marcos Vinícius, que já esteve vereador, e o doutor Alican, que é conselheiro da OAB, nós estamos assim, e esperamos outros colegas também para nos ajudar a verificar a situação dessas famílias, para que elas estejam em condição de igualdade para concorrer para a moradia. Para que eles possam ter a sua casa. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço. Só um adendo que é o seguinte, não adianta você achar que vai ter isso, já está resolvido, que eles vão simplesmente que vai cair do céu também, que amanhã já resolveu. Você que é morador, que está nessa situação, tem que fazer sua parte, tem que procurar esse grupo de advogados, arrumar os documentos, porque amanhã resolve, a pessoa não está apta a receber. Aí também não tem jeito, né? Então é fundamental. Nós não estamos prometendo casa para ninguém, não. Isso é nós vamos atuar dentro do que dispõe a lei para que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade possam ter condições de estar ali no grupo que vai receber essas casas, porque elas sairão dos nomes. E outra coisa, tem muito mais, as próprias pessoas, as próprias mulheres, né? Elas estão vendo as outras casas que não constam na relação. E isso será repassado para o Ministério Público. Muito bem, a gente espera que a coisa chegue a um bom termo, então. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço.